Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Rodrigo Minotto para que proceda a leitura da ata das últimas duas sessões. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados, a todos que nos acompanham pela TVL. Ata da 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de abril de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nabdal e as secretarias deputado Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 3 de abril do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini e Ricardo Alba, bem como as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Caroline Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldissera, PT, Ada De Luca, MDB, Márcios Machado, Bloco Social Liberal, PR, Coronel Mocelin, Bloco Social Liberal, PSL, e Dr. Vicente Caropreso, Bloco Social Democrático, PSDB. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado João Amin, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que os senhores Eduardo Dutra da Silva e Walter Brasil Conel fizessem uso da palavra para divulgar a programação da procissão do Senhor dos Passos. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Ex officio, foi discutido pelos senhores deputados Fabiano da Luz, Valdir Cobalcini, Milton Obos, Maurício Scudilac, Volney Weber, Jair Mioto, Nilson Berlanda, bem como pelas senhoras deputadas Paulinha, Luciane Carminati e Ada De Luca. E logo após aprovado em primeiro turno pelo processo nominal, o projeto de lei complementar número 9/2019, com a seguinte votação: 31 votos sim, 1 voto não e 1 abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16h21. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Ata da 4ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de abril de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nabdal e as secretarias dos deputados Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 16h21 do dia 3 do mês de abril do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar número 9/2019, com a seguinte votação: 30 votos sim, 1 voto não e 2 abstenções. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcios Machado, Marcos Vieira, Bruno Souza, João Amin, Gessé Lopes e Maurício Scudilac, foi rejeitado o veto, em turno único, pelo processo nominal encaminhado pela mensagem número 27/2019. Aposto ao projeto de lei número 474/2017, com a seguinte votação: 6 votos sim
27 votos não, e sem qualquer abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalcini, Maurício Scurdilac, Márcio Machado, Ismael dos Santos, Jair Mioto, Milton Olmos, Nilson Berlanda e Fabiano da Luz, foi rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem número 61/2019, aposto ao projeto de lei número 43/2018, com a seguinte votação: 1 voto sim, 31 votos não, e sem qualquer abstenção. Foi retirada de pauta a mensagem de veto número 62/2019, aposto ao projeto de lei número 80/2018. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 121/2018. Foram aprovados os pedidos de informação números 143 a 148/2019 e as moções número 150 a 152/2019. Outrosim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 285 a 299/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 404 a 427/2019. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Ismael dos Santos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Dou por aprovada as duas atas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Primeiro orador inscrito em breves comunicações, com o tempo de até 10 minutos, deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos assistem, nos acompanham pela TVAL. Eu trago aqui um assunto interessante, senhor presidente, que é sobre a nossa frente parlamentar em defesa das universidades devidamente habilitadas de ensino superior no estado de Santa Catarina. Sobre o artigo 170 da nossa Constituição Estadual, que visa atender milhares de alunos carentes do nosso estado de Santa Catarina. No próximo dia 9 de abril, aqui nesta Casa Legislativa, estaremos lançando a Frente Parlamentar em defesa das instituições de ensino superior. Estarão aqui conosco o secretário de Estado da Educação, Natalino Jone, reitores das universidades comunitárias do sistema CAF e de outras instituições particulares. A Frente Parlamentar terá como missão incentivar e acompanhar o cumprimento do artigo 170 da nossa Constituição Estadual, que determina que o governo do Estado invista 5% dos recursos destinados à educação em bolsas de estudo para o ensino superior, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos. Segundo os reitores das universidades comunitárias de Santa Catarina, o problema se arrasta há alguns anos, com atrasos nos repasses e redução dos valores. Relatórios do Tribunal de Contas do nosso estado de Santa Catarina apontam que, de 2011 a 2017, o governo do estado, os governos anteriores, deixaram de repassar a mais de 60 instituições de educação superior de Santa Catarina, algo em torno de 908 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Somente em 2017, conforme o relatório do Tribunal de Contas do nosso estado, apenas 28,45% do total que teria de repassar efetivamente
foi repassado. Dos 5% estabelecidos na nossa Constituição, somente 1,42%. Ou seja, neste ano, especificamente de 2017, o valor constitucionalmente definido era de 230 milhões de reais. Mas o governo, à época, repassou apenas pouco mais de 65 milhões de reais. Com esse valor, mesmo com tamanha redução, somente o sistema CAF mantém 11 mil acadêmicos com bolsas de estudo sendo praticadas no nosso Estado. Se forem mantidos os 5% e o seu devido cumprimento que está na Constituição Estadual, só no sistema ACAF, esse número poderia saltar para 32 mil alunos beneficiados. Por esses números, se tem uma ideia da relevância da criação desta frente parlamentar em defesa do cumprimento do artigo 170. Vamos trabalhar pelos próximos 4 anos em parceria com o governo do Estado e com as instituições educadoras, acompanhando os repasses, como define a lei, atendendo assim milhares de alunos que, sem as bolsas de estudos, não teriam como fazer um curso superior, preparando-se para a carreira que escolherem. O sistema ACAF, a quem se destina 90% do total dos recursos do artigo 170, vem desempenhando um papel importante na educação superior em Santa Catarina. É formado por 16 instituições comunitárias que atendem cerca de 160 mil alunos de graduação e pós-graduação, e está presente em todas as regiões catarinenses. Seus alunos, em conjunto com os professores, prestam um bom número de serviços para as comunidades nas mais diversas áreas. Este é o tamanho do desafio que temos pela frente com a criação desta frente parlamentar. Que tenhamos sabedoria, ânimo, perseverança, para que possamos realizar nosso trabalho com os melhores resultados em benefício dos alunos e alunas do nosso Estado de Santa Catarina. Do bom andamento desse trabalho, em parceria com o governo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com as instituições, sejam elas comunitárias ou privadas, depende o futuro de milhares de jovens catarinenses. Digo isso, senhor presidente, pela importância que é o cumprimento do artigo 170 pelo governo do Estado. Como relatei anteriormente, foram somente 1,42% repassados pelo governo passado às instituições de ensino superior em Santa Catarina, do montante que deveria ser de 5%. São quase R$1 bilhão que está o Estado em déficit com a educação dos nossos acadêmicos de curso superior em Santa Catarina. Com os demais deputados, lanço aqui esse desafio de juntos podermos trabalhar para que o cumprimento do artigo 170 seja feito pelo atual secretário de Educação em conjunto com o governo do Estado. E convido a todos os parlamentares para, na próxima terça-feira, dia 9 de abril, às 14 horas, a instalação da frente parlamentar, e já contamos com a presença confirmada do secretário de Estado da Educação, Natalino Joni, que se fará presente na instalação dessa frente. Desejamos a todos muito sucesso e que cada sucesso seja repercutido e transferido a cada aluno e aluna carente do nosso Estado de Santa Catarina, dando a eles essa oportunidade de poder cursar o nível superior nas escolas, nas instituições de ensino do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito para falar, deputado Gessé Lopes. Bom dia, colegas, amigos que nos acompanham pela rede, presidente.
fiz alguns pedidos de indicação, de informação, espero que possa ter apoio de vocês. Com relação à rodovia SC 445 de Forquilinha, aliás, de Morro da Fumaça, que encontra-se em forma de ainda inacabável, já faz alguns anos, e está já vinculado desde 2016, porque não tem nenhum tipo de respaldo para essas estradas, e elas realmente estão em calamitosas. Na rodovia SC 436 e 437 também, que não recebem manutenção há mais de 4 anos. A falta de manutenção anda prejudicando lá a segurança da população. E um pedido de informação para revogação ou substituição das leis estaduais 16871, 2016, e 15.243, 2010, referente ao Programa da Vigilância e Prevenção para evitar a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, no estado de Santa Catarina. Então, peço para vocês aqui o apoio e que seja aprovado esses pedidos, porque ao Estado cabe nós fazermos os pedidos de indicação, pedindo de informação, já que cabe a ele fazer esse tipo de recurso e não nós aqui, como é excessivamente debatido quando nós tratamos aqui de vetos. Ontem pude, inclusive, ouvir de deputados dizer que nós já aprovamos diversos, né, que o Alesc já aprovou diversos projetos com vícios de origem. Então, vamos rasgar a Constituição e vamos fechar o Executivo, né, já que tudo aqui podemos resolver de forma inconstitucional. Então, temos que tratar a Constituição de forma séria. E ao Executivo, basta a gente fazer pedido de informação, indicação, que é isso. Esse, sim, é o nosso dever. Vou falar de um outro tema muito importante, que é sobre os DCEs. Ela é uma instituição que foi inaugurado e foi aberto em 1937 para que grupos discentes, os grupos dos estudantes, tivessem uma representatividade e que eles pudessem, junto à reitoria e ao governo, poder lutar e buscar os seus direitos enquanto estudantes. Infelizmente, o método gramsciano de invasão escolar e ideologias fez uma deturpação do que realmente é um DCE, para que serve o DCE, e hoje chegamos a níveis radicais, excessivos, e precisamos, com certeza, ter alguma atenção para esse tipo de situação que acontece nas universidades. Deputada Ana, eu tenho aqui um flyer de um DCE que vai concorrer, de um grupo de estudantes que vai concorrer à presidência do DCE, aqui da nossa UDESC. E das suas bandeiras é abaixo a reforma da Previdência. Nós não queremos trabalhar até morrer. É um tema que nós precisamos discutir e combater. Ou seja, a reforma da Previdência virou uma bandeira. Eu já li ela 2 vezes, tenho infinitas dúvidas com relação a ela ainda, e estudantes que provavelmente nem leram a reforma, se colocam contra e dizem que tem que discutir e combater, ou seja, não tem discussão, só tem combate. Passe livre estudantil. Muitos alunos não têm condições de pagar o passe de transporte público para chegar ao UDESC. Óbvio, você tem que pagar porque o transporte não é público, ele é privado. Nem isso eles têm a capacidade de compreender. E outra que chama muita atenção, que é a bandeira deles, que é fora Bolsonaro. Portanto, derrubar este governo no final, portanto, derrubar este governo está na ordem do dia. Pois, democracia, isso aqui é pauta de DCE. Nós precisamos reavaliar essa situação, porque os DCEs estão emburrecendo a nossa juventude, e principalmente Santa Catarina, tratando-se do DCE da UDESC. Serei um grande vigilante e fiscalizador dos DCEs de Santa Catarina. Outro assunto
Na terça-feira foi lançado um vídeo no YouTube de uma produção independente que se chama 1964, Brasil entre armas e livros. Uma produção independente do Brasil Paralelo, que foi boicotado pelas instituições de cinemas, não deixaram que esse filme passasse de grande produção nos cinemas, mas ele foi lançado no YouTube, e em menos de 24 horas, mais de 1.370.000 visualizações, em 17 horas. Comparado ao teaser dos Vingadores, que teve a maior bilheteria do mundo, no mesmo período de tempo, foi menor do que a busca pela visualização deste filme no Brasil. Eu tenho um teaser para passar, para quem se interessar. Um sofrimento só se alivia quando você conta a história dele, né? E o nosso século XX foi um século de grandes sofrimentos. Regime militar. Esse é um tema que suscita sensibilidades, porque remonta a narrativas sobre as quais se constroem as mitologias da política contemporânea. Golpe contra golpe, revolução. Vamos fazer um mutirão pela verdade. Primeira tentativa de averiguar o que se passou em 64 pelos arquivos do Bloco Comunista, o que se revela é isso que eu sempre soube. Para um jovem jornalista como eu era complicado, porque nós estávamos na época do terrorismo, né? Que eu não gosto de chamar de luta armada, que é terrorismo mesmo. Vamos tratar as coisas pelo nome que elas têm. Para entender o que aconteceu em 1964, você tem que compreender o que aconteceu desde o surgimento do Partido Comunista na União Soviética. Esse filme ele traz declarações e fatos históricos de pessoas que vivenciaram aquele momento. Então, fica aqui a minha recomendação. Quem aqui não estudou nas escolas só falando mal do regime, só que eram torturadores, que estupravam, que matavam, né? Que a ordem era matar, que a ordem era torturar até matar, né? O que não cabe, sendo que em 20 anos morreram 290 e poucos confirmados e mais os desaparecidos, e temos aí 30.000 pessoas recebendo calorosas indenizações por terem ditos que foram torturados, né? Então, fica aqui a minha recomendação, que assistam esse filme. Eu sou um entusiasta quando se trata da distorção do que aconteceu nessa história. Teve excessos, teve coisas erradas, mas a fundamentação, a contra-revolução que aconteceu em 64 precisa ser recontada. Muito obrigado, bom dia a todos. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Deputado inscrito para falar, deputado Volney Weber. Bem, senhor presidente, colegas parlamentares, você que nos acompanha aqui no plenário e também pela TVA ou por nossas redes sociais. Em especial,
no dia de hoje as pessoas que gostam do esporte e acreditam em sua força transformadora, com os integrantes da delegação de São do Gero, que no último final de semana se destacou no Campeonato Estadual de Atletismo Sub-23, realizado em Jaraguá do Sul. Essa é uma breve manifestação, mas reflete meu entusiasmo com a juventude de meu município de origem, desses atletas que se preparam com afinco para brilhar em eventos de reconhecida expressão técnica. Senhoras e senhores, a minha cidade tem um trabalho muito intenso no esporte, também muito intenso na modalidade de atletismo. Com a decisiva participação da administração pública municipal, através da organização da Comissão Municipal de Esportes local e também da Escola de Educação Básica São do Gero. Na coordenação das atividades está o professor Gemerson Fernandes, que é um entusiasta do esporte e vem mobilizando nossa juventude para aprimorar a participação em eventos de expressão. E o trabalho realizado com seriedade vem dando bons resultados. No último final de semana, em Jaraguá do Sul, e aqui eu quero pedir para a assessoria desta casa abrir no telão as imagens desta competição com os nossos atletas lá participando. A nossa equipe feminina conseguiu a 3ª colocação geral no Campeonato Estadual Caixa Sub-23 e no Festival Adulto Aberto de Atletismo. Por esse motivo, estou submetendo ao nosso plenário um requerimento de aplausos, de parabenização pelo trabalho realizado por nossa CME e pela nossa Escola São do Gero, equipe técnica em especial aos atletas, bem como a todos os apoiadores desse grupo. Vejam que nessa última competição, mesmo sendo início de temporada, todos os nossos atletas melhoraram seus índices técnicos. A atleta Morgana Matias da Silva foi ouro no salto em altura e passou a ocupar a vice-liderança no ranking brasileiro Sub-23 em sua prova. E a Adriele Rayana Zander conquistou medalha de ouro no salto em distância com a marca de 6 metros e assumiu, neste momento, a liderança do ranking nacional. Adriele e Morgana também tiveram participação na equipe de revezamento 4x100, que conquistou para São do Gero a medalha de prata dessa disputada prova. E a Morgana ainda foi medalha de bronze na prova do salto com vara. Elas foram nossas atletas mais destacadas nesse evento e têm um grande potencial para ainda crescer mais no futuro breve. Mas outros atletas também tiveram excelentes resultados e faço questão de nominá-los aqui na tribuna desta casa. Ellen Fernandes Anfilóquio também fez parte da equipe que conquistou o 4x100 e ainda foi ouro na prova dos 400 metros com barreiras. Larissa da Silva Lúcio foi ouro nas provas de 800 e 1.500 metros. A Micaele Michels Demo participou da equipe do 4x100 e também foi prata nos 200 metros rasos. Daiane Schickman Borba foi 5ª colocada no lançamento de disco no Sub-23, depois de ter sido campeã brasileira até 17 anos na temporada passada. Guilherme Braz Manuel foi ouro no salto em distância. E no festival adulto, Monique Varmeling foi ouro no salto em altura. Lilian Meurer Seibert foi ouro no lançamento de dardo. E Lázaro Júlio da Silva foi ouro nas provas de salto em distância e de salto triplo. Então, prezados
colegas, vejam quantos resultados expressivos foram alcançados por essa equipe de jovens entusiastas. Uma equipe de 10 atletas praticamente trouxe muitas medalhas. Aliás, não 10 atletas, 10 medalhas de ouro foram conquistadas. Atletas que se dedicam muito em seus treinamentos num pequeno município como é São Ludgero, que estão conseguindo resultado de grande expressão no cenário estadual e nacional. Isso é uma marca de orgulho para a nossa comunidade. Ainda mais tendo a convicção que eles têm potencial para ainda crescer mais e alcançar os resultados que sonham em obter por meio da saudável prática do esporte. Isso me motivou, no dia de hoje, a protocolar requerimento nesta casa, que diz o seguinte: requerimento de número 302. O deputado que este subscreve, com amparo no artigo 201, inciso 3, do Regimento Interno, requer seja encaminhada ao diretor da Escola de Educação Básica São Ludgero e ao diretor da Comissão Municipal de Esporte do município de São Ludgero a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Volney Weber, parabeniza Vossa Senhoria pela brilhante participação dos atletas da Escola de Educação Básica São Ludgero no Campeonato Estadual Caixa Sub-23 e no Festival Aberto Adulto de Atletismo, realizados nos últimos dias 30 e 31 de março, no município de Jaraguá do Sul. Então, meus amigos, eu quero, nesse momento aqui, parabenizar a todos os envolvidos e, com esse feito, por meio deste requerimento, eu tenho certeza que este plenário irá aprovar por unanimidade esse requerimento. Quero deixar registrado aqui da importância do esporte na vida das pessoas. Isso é saúde, isso realmente é ter comprometimento com as pessoas. Que as administrações, elas olhem com carinho, aonde tem uma criança correndo atrás de uma bola, aonde tem jovens participando do atletismo ou de qualquer modalidade na área do esporte, ali com certeza a educação está presente e a qualidade de vida está presente. Então, que o nosso Estado continue fazendo investimentos nessa área do esporte e que o nosso país também, assim como o nosso município faz e faz com muito afinco. Deixo aqui meu grande abraço e pedir mais uma vez que esta casa aprove este requerimento assim que ele for apresentado na sessão logo após. Um grande abraço, um bom dia a todos, um bom final de semana. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Nir Mocelin. Pela ordem? Pela ordem, deputado Gessé Lopes. Só para deixar registrado, eu gosto muito de cumprir os horários da casa, inclusive das sessões livres. Tem uma comissão, por isso estou me ausentando nesse momento. Só para deixar registrado. Fica o registro, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, a quem nos assiste em suas residências. Eu vou tratar hoje, deputado Lima, de um assunto dos mais odiados no mundo. É o segundo mais odiado, só perde por energia nuclear, por pessoas que não conhecem do assunto, das pessoas que não estudaram o assunto. Eu vou tratar sobre emissários submarinos. Com que propriedade eu tenho para falar sobre isso? Eu tenho mestrado em gestão ambiental, fui professor de direito ambiental há muito tempo, trabalhei 32 temporadas de praia e avaliei in loco a degradação das nossas praias durante esses mais de 32 anos, desde 86, que eu comecei a minha primeira temporada de praia, e eu vi o quanto as nossas praias foram se tornando cada ano a mais poluídas, e fazendo com que a galinha dos ovos de ouro que nós temos para atrair os nossos atrair os turistas para Santa Catarina, eles vão se espantando.
E esse estigma dizendo que fazer emissário submarino é jogar sujeira para longe da vista, é uma falácia, é uma prática de quem não conhece a realidade dos emissários submarinos. Eu falo isso porque hoje o que nós fizemos? Primeiro, nós estamos em torno de 21% do esgoto doméstico tratado. Grande parte tem filtro e fossa, que trata em torno de 45%, e o restante nós fizemos os nossos rios, córregos, a rede coletora de esgoto. E esses rios, esses córregos, eles vão desembocar aonde? Eles vão desembocar, se for no litoral, eles vão desembocar nas praias. E na praia é onde as pessoas se banham. Então, onde é aliás, ali tem a chamada a água salgada, ela tem um grande potencial de biodegradação. Ela biodegrada, principalmente coliformes fecais e outros materiais que não foram totalmente biodegradados pelas estações de tratamento. Só que ali na praia o volume de água é muito pequeno e faz com que nós não tenhamos uma biodegradação rápida e as pessoas acabam se banhando e tendo vários problemas de saúde. Eu queria que colocasse ali na tela, se possível, sobre o assunto que falar. Então, o que é um emissário submarino? Poderia colocar mais ali? O emissário submarino nada mais é do que um duto que sai da estação de tratamento de esgoto. Um professor meu falava que era mais ambientalmente correto eu pegar e sair do vaso sanitário e jogar direto lá no emissário submarino do que fazer a estação prévia, a tratamento prévio, filtro e fossa, e jogar nos córregos e rios. Normalmente, ele tem uma distância de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000, até 5.000, que ele consiga pegar correntes paralelas. Ele não pode ficar dentro da baía que a água retorne para a praia. E tem uma profundidade 8, 10, 15, 20 metros. No final do emissário submarino, tem chamados bicos espargedores, que ele sai com alta pressão, e como a água doce ela é menos densa que a água salgada, só o fato dos resíduos ali, quando ele chega na superfície, normalmente ele já está biodegradado. 50 metros ao redor do emissário submarino, no final lá dos bicos espargedores, ele já tem a biodegradação. Por que a necessidade de se trabalhar como emissários submarinos para despoluirmos as nossas praias? Porque o tratamento, com estação de tratamento primário, secundário e até terciário, ele é muito caro, ele é muito oneroso. Para remover totalmente o fósforo, a amônia, o nitrogênio, o fosfato e tornar a água quase que 100% potável para poder jogar ali na praia, nas nossas praias, ele é um tratamento muito oneroso. E o que acontece hoje em dia? Vamos dar um exemplo aqui em Itapema, Itajaí. Eu faço o tratamento na estação de tratamento, recolho, faço a coleta do esgoto, faço o tratamento, não 100%, nunca vai fazer 100%, e jogo no rio, lá no caso de Itapema, no Rio Perequê. Jogo no Rio Perequê, o Rio Perequê vai para onde? Vai para a praia. E as pessoas se banham na praia. E se eu pegar depois da estação de tratamento, ao invés de jogar no Rio Perequê, eu pego um emissário submarino e jogo para fora da enseada, no caso, quando tem correntes paralelas, com uma profundidade de 8 a 10, 15 metros, 50 metros ao redor ele está biodegradado e está longe das pessoas que estão se banhando, é uma coisa muito óbvia. Eu conversava com a presidente da Kazan semana passada, e ela disse que recebeu um pessoal do Japão, e eles disseram, eu não acredito que vocês não utilizam o emissário submarino para fazer o final do tratamento dos esgotos. O mundo todo, Europa, todos os países, eles utilizam emissários submarinos. E aqui em Santa Catarina, nós temos em torno de 20 no Brasil, emissários submarinos, e que eles já são tratados. A gente é monitorado a água ao redor ali para evitar o crescimento de fitoplânctons, de proliferação desses organismos ali. Dá para passar outra transparência, por favor? Então,
para fazer o tratamento mais caro, quanto maior é o tratamento, menos distância tem que ter o emissário submarino da praia. Se eu fizer um tratamento alto, um tratamento que deixa quase que 100% tratado, eu posso jogar mais perto. Agora, se eu fizer um tratamento prévio, retiro o sólido, faço oxigenação da amônia, eu posso fazer, o emissário é maior, e lá ele biodegrada com muita facilidade. A água salgada é muito fácil de biodegradar. Dá para passar o próximo ali? Então, são tubulações que, por exemplo, eu acredito que para Florianópolis, um emissário com 1 metro, 1,5 metro de diâmetro, ele já consegue tratar. Uma vez eu ajudei a fazer um projeto de emissário submarino de Bombinhas, ele dava 30 centímetros de diâmetro. Com 30 centímetros de diâmetro, com alta pressão, desbicos espargedores, saindo fora das enseadas, ele já faz totalmente a biodegradação. Mais uma, por favor. Ali ele é preso no fundo do oceano, e a próxima, que é a última transparência, ali está, por exemplo, um difusor do emissário submarino, que ali é o exemplo de Boston, onde aqueles bicos espargidores, eles espargem todo o tratamento final do esgoto. Não estou dizendo para pegar o esgoto do vaso sanitário e jogar lá fora. É não jogar o resíduo da estação de tratamento nas nossas praias. É distanciar eles, jogar mais para alto mar, onde tem a biodegradação, tem volume de água para biodegradar. Tem essa palavra, meu amigo deputado Coronel Mocelin, como é doce ouvir coisas inteligentes. Tá? Esse assunto que o senhor trouxe a essa casa aqui, ele tem uma relevância tão grande, mas tão grande, que eu tenho ciência que se já fosse de conhecimento anterior, se fosse alguém tivesse se levantado, como o senhor está se levantando agora, com essa bandeira na mão, isso já deveria ser uma realidade no estado de Santa Catarina há muito tempo. Os países superdesenvolvidos, todos utilizam, utilizam. Ele barateia, ele tem um custo-benefício baixíssimo e uma eficiência impossível de comparar com os métodos tradicionais e atuais utilizados ultimamente. Parabéns, eu repito, como é doce ouvir coisas inteligentes vindo dessa tribuna. Muito obrigado. Obrigado. Da mesma forma, deputado, eu quero parabenizar por trazer esse tema e pelo conteúdo e o domínio do assunto, lhe parabenizo. Isso é muito importante, principalmente porque nós vivemos em um estado com escassez de recursos, que é uma realidade, e a primeira regra da economia é a escassez, e infelizmente algumas vezes a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. Então eu parabenizo por não ignorar a primeira regra da economia e trazer uma solução barata, eficiente e real. Logicamente, o tratamento inicial ele é mais caro, mas depois ele se torna menos oneroso. Amiga Arlete, deputada. Coronel Mocelin, bom dia colegas aqui do plenário. Eu também gostaria de lhe parabenizar. Eu acho que nós vivemos numa ilha, né, que Florianópolis é uma ilha, temos um espaço litorâneo enorme aqui e nunca pensamos seriamente em resolver esse problema. E acho que a solução que o senhor trouxe aqui, esse conceito, merece efetivamente ser estudado e implementado, que eu acho que, além dele ser lógico, economicamente viável, ele acima de tudo, eu acho que respeita a natureza, respeita os conceitos básicos da economia e também da responsabilidade enquanto gestores públicos. Então, parabéns de verdade, acho que é um assunto muito importante que nós efetivamente temos que discutir, mas discutir com seriedade, para que isso tenha... para que isso se transforme em projeto. Mais 30 segundos para concluir. Só concluir. Mas parabéns, muito bom. Obrigado. Eu fiz caça submarina desde 80 e pouco. Balneário, por exemplo, tinha 7, 8 metros de visibilidade todos os dias quase, lá na Ilha das Cabras, ali na frente. Hoje não tem meio metro. Então, é muita matéria orgânica jogada na praia e nós temos que pensar no turismo com praias limpas, não adianta pensar no turismo com praias poluídas. Obrigado, presidente. Entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje será ocupado pelo Bloco Social Liberal, PSL-PR, com a palavra pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos, deputada Ana Campanholo. Bom dia aos senhores deputados, aos que nos assistem em casa. Hoje eu venho trazer um tema que acredito será recorrente na política de Santa Catarina e do Brasil todo nos próximos 4 anos e se Deus quiser, espero que sim,
nas próximas gerações políticas. Com as últimas mudanças das últimas eleições e a grande taxa de renovação, nós podemos experimentar uma guinada liberal e conservadora na política. E esse nosso eleitor, liberal e conservador, ele tem um interesse em saber como está sendo gasto o dinheiro público e se interessa pela boa gestão do recurso público, ou seja, do dinheiro do contribuinte. Eu gosto muito da fala do deputado Bruno, que sempre diz que não existe dinheiro público, mas todo o dinheiro é do contribuinte. E em respeito ao meu eleitor, eu acho muito engraçado, porque as minhas redes sociais, elas são um imã de eleitor dos outros deputados, né? Não consigo entender, vem sempre o eleitor do outro deputado para fazer inúmeras críticas de todo tipo de natureza nas minhas redes sociais, até porque acredito o engajamento no Facebook e no Instagram são bastante consideráveis da minha parte. Em respeito ao meu eleitor e não ao eleitor de qualquer outro espectro político, eu venho fazer um resumo do que foi o nosso mandato nesse mês de março. Até porque, como vocês sabem, essa é a minha primeira vez como deputada estadual em Santa Catarina. Nós estamos aprendendo muito ainda. Recentemente, perguntei até ao deputado Márcio que me explicasse ali a diferença entre uma PEC que ele apresentou e um PL, enfim. Nós estamos aprendendo aqui na casa pequenos detalhes que ainda estão passando. E sabemos dessa nossa experiência, e eu tenho humildade para reconhecer que preciso da ajuda de todos os deputados. E também, da mesma forma como não conhecemos os trâmites todos, ainda não conhecemos todo o meu eleitorado. Eu fiz quase 35 mil votos, com apenas um cabo eleitoral e R$7.000 de dinheiro doado pelos próprios eleitores. E eu preciso conhecer os meus eleitores. Fiz votos em 282 municípios, cerca de 0,5% até 4% dos votos, dependendo do município. E por isso nós estamos viajando, né? E para isso usamos os recursos da casa. Por exemplo, no dia 1º de março, nós fomos a Guaramirim. Nessa viagem para Guaramirim, nós conseguimos solucionar um problema de estagnação de recurso público de R$10 milhões. Nós tínhamos lá em Guaramirim o SEDUP, um prédio construído com o dinheiro federal, que estava parado por questões burocráticas há 2 anos, já havia sido vandalizado, um prejuízo de R$100 mil, mesmo parado, por causa do descaso. Nós, com a nossa viagem, falamos com o prefeito de Guaramirim e, chegando aqui, conversamos com o secretário de Educação, que prontamente, em menos de uma semana, foi ele mesmo, pessoalmente, a Guaramirim para resolver o problema do SEDUP. Inclusive, aqui na casa saiu uma notícia no portal De Olho na Notícia, falando sobre isso. O nosso secretário de Educação foi muito resolutivo, então foi uma viagem que valeu muito a pena a Guaramirim. E sempre que a gente passa por uma cidade, a gente fala com os eleitores sobre os problemas, além dos problemas... Dei uma de Lula, agora falei problema. Além dos problemas ligados às escolas, nós temos visto também as queixas em relação às rodovias, que nós também trazemos para casa e formalizamos em forma de indicação ou requerimento. No dia 9 e 10 de março, nós visitamos Fraiburgo, Lebon Regis, trouxemos aqui para casa, os deputados que acompanham o meu trabalho devem ter visto os vídeos que a gente trouxe aqui, da população reclamando de inúmeros fatores. Em Lebon Regis, nós visitamos 2 escolas estaduais, Frei Caneca e Santa Terezinha, que estavam precisando de reformas urgentes. E essa nossa viagem valeu muito a pena, porque o secretário de Educação, assim que recebeu o material, os vídeos, as entrevistas que nós gravamos lá em Lebon Regis, em Fraiburgo, ele já se prontificou com uma solução. A última palavra do secretário de Educação sobre as escolas de Lebon Regis foi que será entregue pela ADR quais foram os projetos aprovados com o orçamento no prazo de até dia 20 de abril. Até o dia 10 de junho, haverá finalização das adequações e correções. Até o dia 20 de junho, o lançamento de um edital de contratação e se espera o início das obras em Lebon Regis para 10 de agosto. Então, a nossa visita a Lebon Regis já solucionou o problema de 2 escolas da região. Nós também visitamos no dia 18 de março o município de Camboriú. Uma escola foi vandalizada, alguns alunos ou ex-alunos, adolescentes da comunidade entraram na escola, incendiaram, colocaram fogo na biblioteca, a escola perdeu um número enorme de livros e, além disso, as paredes da escola, as colunas, a escola em si está precisando de reforma há 5, 10 anos,
E, finalmente, com a nossa visita, conseguimos obter sucesso nas negociações com o secretário de Educação, que se prontificou que até o dia 10 de abril será entregue um orçamento, as adequações serão feitas até o dia 25 de abril, e que o início das obras após o edital, que será lançado no dia 10 de junho, está marcado para o dia 8 de julho. Então, nas nossas últimas 3 viagens, nós conseguimos mobilizar reformas de algumas escolas e a solução para um desperdício público de mais de 10 milhões de reais. Nós já visitamos muitos municípios, e na nossa última viagem para Criciúma, nós conversamos com a equipe do deputado Gessé Lima e trouxemos para casa ontem ainda. Nós já apresentamos ontem uma indicação de número 0431.7/2019, assinada e endossada pelo deputado Alba de Blumenau, pelo deputado Lima de Joinville, pelo coronel Mocelin, que é lá de Itajaí como eu, e pelo Gessé Lopes, que é de Criciúma. Nós já visitamos inúmeras cidades para levar esse projeto, do qual já vou explicar para vocês. Falta apenas visitarmos Tubarão e Blumenau. Blumenau com o deputado Alba, com certeza seremos muito bem recebidos lá. Iremos para Joinville agora, no dia 11 de abril, também para tratar dessa indicação que vocês vão conhecer hoje. E em Criciúma nós já fomos no início da semana para conversar também sobre essa indicação. Resumidamente, nós estamos solicitando ao Comando Geral, à Secretaria de Educação e ao Governo Estadual, que se aplique nos municípios citados, Itajaí, Blumenau, Joinville, Tubarão, Criciúma, Chapecó e Florianópolis, o projeto Sou Estudante, Sou Cidadão. Esse projeto já existe, já foi implantado em Camboriú, um projeto muito bem sucedido. Pelas notícias que eu vi recentemente, será levado para o município da deputada Ana Paula, para Bombinhas. E nós, da bancada do PSL, queremos trazer esse projeto para os nossos municípios. Por isso, as nossas visitas, um deputado visitando o outro e tratando dessa questão. Eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar para os senhores como funciona o projeto Sou Estudante, Sou Cidadão, e qual vai ser o benefício dele para a comunidade dos municípios de Itajaí, Blumenau, Joinville, Tubarão, Criciúma, Chapecó e Florianópolis. Por favor. Seja em sala de aula ou no pátio da escola, todos os dias da semana, a presença da Polícia Militar é certa por aqui. O projeto Sou Estudante, Sou Cidadão é uma iniciativa da PM de Camboriú. Diariamente, os policiais envolvidos na ação têm como objetivo mostrar o que é disciplina, cidadania e civismo. O projeto piloto acontece no CAIC, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. A ideia é mudar o referencial da criançada, que eles tenham como referencial pessoas e coisas boas, né? Então a gente traz pessoas importantes para que eles possam ver que essas pessoas estão aqui presentes por elas. Então dar esse sentimento de pertencimento ao CAIC, mudar realmente o referencial e trazer mais cidadania e civismo para o CAIC. Antes do projeto entrar em ação, a direção escolar foi ouvida justamente para entender quais eram os problemas por aqui. E a evasão dos alunos era uma das principais. Por isso, a Polícia Militar, quando colocou o projeto em ação, criou na segunda e na sexta-feira dias mais atrativos durante o projeto, para atrair o olhar dos estudantes e fazê-los trabalhar com ainda mais empenho na ação. No início da semana, autoridades e bandas são convidadas para fazer parte do cerimonial antes do início da aula. Nesta segunda, foi a banda militar do 62º Batalhão da Infantaria de Joinville quem participou do projeto. É um momento importante para ressaltar o civismo, na nossa cidade, no nosso país, e com isso fazer com que o jovem tenha uma oportunidade diferente, para que possa esses valores serem resgatados no nosso país. Já no último dia da semana, os alunos que se desenvolveram mais nas atividades recebem destaque do projeto. A diretora da escola explica que cerca de 600 estudantes no período da tarde fazem parte da ação, que já teve mudanças no comportamento deles. O aluno tem respeitado mais o colega, tem respeitado mais o professor, tem esperado para ter a sua voz para o momento de falar. Então, ele para, primeiro escuta, depois ele fala. Então, isso tudo é reflexo lá dentro da sala. São oportunidades que estão acontecendo devido à parceria com a Polícia Militar. Então, nós estamos muito felizes, a proximidade da polícia também com as crianças, perceberem que a polícia é amiga, que a polícia está aqui para ajudar. Isso é muito importante cultivar também nas nossas crianças. A intenção é que o projeto cresça
e também se multiplique pela cidade. Ano que vem a gente estuda se há a possibilidade de a gente novamente fazer, né? Se vai ter a disponibilidade e a força aí para a gente fazer e realmente, ou em outra escola, ou novamente no CAIC, isso a gente vai estudar juntamente com a prefeitura. Como é que foi esse momento que a Polícia Militar veio até a escola para mostrar algumas coisas? Foi interessante? Foi legal? Foi bem legal. Porque eles estão ensinando, então, tipo, para não chegar atrasado, comportamento, tipo, não ficar incomodando as professoras. Isso é bacana? O pessoal tem gostado dos colegas? Uhum. Porque daí não tem mais bagunça na sala. Muito obrigada. Então, como vocês viram, o projeto é uma ideia excelente. Nós vamos já está em Santa Catarina, nós vamos ampliar. Por favor, deputado Alba. Parabéns, deputada Ana. Esse projeto, sou estudante, sou cidadão, deve ser expandido para todo o estado de Santa Catarina, tal qual o PROERD, que também é tocado pela Polícia Militar, e ressalta a importância da parceria da Polícia Militar no processo educacional nas escolas públicas, levando disciplina, conceitos de hierarquia, respeito social. Isso é muito importante. Eu quero parabenizar também, porque conheço de perto o trabalho do capitão Tiago Guilardi, em Camboriú, o trabalho do coronel Hoffman, em Balneário Camboriú, e um trabalho que merece ser elogiado também do coronel Jefferson Schmidt, em Blumenau, que eles têm essa parceria, esse lado social muito forte, levando o conhecimento, o know-how da Polícia Militar para o ambiente educacional nas escolas. Parabéns. Obrigada, deputado. Fiquei muito feliz quando, ao falar com todos os deputados do PSL que estavam presentes ontem, na data da indicação, todos foram muito solícitos em colaborar, se interessaram com o projeto. E, como eu disse, só falta visitar agora a cidade do deputado Lima, Joinville, está marcado já para o dia 11 de abril. E vamos combinar, eu e você também, Alba, uma visita ao seu município. E, como você bem mencionou, vale destacar o trabalho do capitão Tiago Teixeira Guilardi e também do coronel Hoffman, que é meu amigo pessoal, que desempenhou um trabalho excelente em Balneário Camboriú e agora vai nos dar as orientações para expandir esse projeto bem-sucedido. Muito obrigada. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. O deputado inscrito, o deputado João Amin, que vai dividir o seu tempo com o deputado Laércio Schuster. Só bota 6, então, para acabar e cortar e dar um minutinho. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa, público que nos assiste pela TV, nos ouve pela rádio digital, eu gostaria de começar essa minha contribuição de hoje, primeiramente dizendo, não só aos nobres colegas, como também ao público que votou na gente, àqueles que não votaram, mas nos acompanham. Acho que o deputado estadual, tenho certeza, representa Santa Catarina. Acredito que esse lugar aqui, onde eu estou nesse momento, é um lugar nobre, importante. Para começar, não é fácil chegar aqui, não é fácil se manter aqui, mas a gente tem que ter a consciência que a gente está aqui por determinado momento, um tempo limitado. Eu vejo, acompanhando aí desde o dia 1º de fevereiro, cada assunto sendo tratado nesse local aqui, que às vezes eu até me envergonho. Primeiro, não é a nossa prerrogativa, não é a nossa função. É tratado aqui assuntos que nunca vão levar nada a lugar nenhum, com todo respeito aos meus 39 colegas. Enquanto se discute alguns assuntos que eu não considero de extrema nem de importância a fazer um parlamentar a vir até aqui, eu gostaria de mencionar alguns que eu acredito que seja a nossa função. A gente discute aqui assuntos que não são prerrogativas do deputado estadual, e o deputado estadual se omite aqui, se não brigar pela falta de vacina de hepatite, que diversos municípios, deputado Volney, principalmente do sul do estado, vou dar um exemplo aqui, Uruçanga, não tem.
a oferecer para a sua população. A gente tem que lembrar aqui que faz uma semana que faltou, que morreu, um cidadão de febre amarela em pleno 2019 na cidade de Joinville, Berlândia. A gente tem que brigar aqui sem esse discurso que, com todo respeito, o ex-presidente Lula falava lá no governo federal, que pela primeira vez na história do Brasil, a gente começa a ouvir agora constantemente, pela primeira vez na história de Santa Catarina. Ou é mentira, ou é brincar com a inteligência do catarinense. A Serra do Rio do Rastro está parcialmente interditada. E a Serra e o sul do estado contribuem muito para a nossa economia. Então, em vez de ficar aqui divagando, colocando assuntos que de repente até elegeram alguém, mas que não é prerrogativa do deputado estadual, vamos debater os problemas de Santa Catarina? Não. Quando a gente aponta um problema, a gente não está falando que é o problema do Moisés e da Daniela, ou desse governo, mas é um problema de Santa Catarina que tem que ser resolvido. Muito se fala em eleição, percentual, 70%, eleição foi ano passado. Eu queria começar colocando um vídeo aqui da Avenida Beira-Mar Norte em Florianópolis, há 2 semanas atrás. Não tem áudio, por isso eu me permito, quando acabar o vídeo, pode voltar a mim. No dia 21, a Prefeitura e a Casan inauguraram com uma pompa, e merece pompa mesmo, é um feito a ser comemorado, e com larga cobertura da imprensa, a obra do sistema de balneabilidade da Beira-Mar. O deputado Mocelin acabou de usar aqui a tribuna, comentando sobre um assunto parecido. Diversas autoridades estavam lá, inclusive o governador, o prefeito da cidade, a superintendente da Casan, e de acordo com as mídias da prefeitura, a obra foi inspirada no modelo norte-americano aplicado na Califórnia. Em Florianópolis, a proposta foi adaptada pela equipe técnica da Casan, conforme o poder público. Essa é a primeira obra do tipo no país que pretende recuperar uma balneabilidade tão importante para o estado. No site da Casan, a afirmação é que a obra que abre a matéria da inauguração é que foi um marco histórico para Santa Catarina, e realmente é. Na ocasião, o prefeito foi questionado se ia tomar banho na Beira-Mar e respondeu com um enigma, entre aspas: confesso que a menor preocupação de um administrador é querer tomar banho de mar naquele local. As imagens que estão circulando aí há 2 semanas na internet, no WhatsApp, é de que aquilo ali é despejo de esgoto da rede pluvial na Bahia Norte. Então aqui, termino aqui, até porque vou dividir o tempo com o Laércio, termino indagando e pedindo informações à Casan do que era aquilo ali, já que a obra custou 20 milhões de reais, fora a publicidade gasta, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado. Fica aqui o meu questionamento, que obviamente vai ser formalizado a Casan e a prefeitura, para que nos explique esse vídeo que está circulando há 2 semanas nas mídias sociais, principalmente para os moradores aqui de Florianópolis. Não parou o tempo, não acredito. Se nós tivéssemos combinado a fala, viu, presidente, não daria tão certo, né? Eu, deputado João Amin. Eu gostaria de cumprimentar os colegas deputados presentes, a todos que estão nos acompanhando pela TV Legislativa, senhoras e senhores aqui presentes no Parlamento Catarinense. Eu gostaria de chamar a atenção
para uma iniciativa desse deputado que, através do projeto de lei 53.3/2019, que apresentei na semana passada, que tem o objetivo justamente de revogar a lei estadual número 15.596 de 2011, feita pelo Executivo. Essa lei ela foi aprovada por essa casa em 2011 e ela trata da alienação, da participação minoritária na Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina, nossa Casan. Ou seja, ela permite que o governo do Estado possa vender até 49% das suas ações sem autorização do Poder Legislativo. Pasmem, senhores deputados, quando eu acompanhei na época esse movimento, lembro desse plenário bastante cheio pelos trabalhadores da Casan, porque eles também não eram a favor de tal ação do governo, porque justamente leva um pouco também ao encontro da fala do deputado João Amin, aquilo que nós precisamos, enquanto parlamento, também nos preocupar, que é justamente com a nossa missão, o nosso poder fiscalizador em relação às empresas públicas, às autarquias, e não dá única e exclusivamente ao governo do Estado o poder deliberador de, além de vender, não sabermos e não passar por essa casa quem está interessado em ser parceiro, ser sócio do nosso governo, que onde lá na ponta pode trazer algum tipo de consequência, algum tipo de dano para um serviço tão essencial e importante que é prestado pelos nossos trabalhadores públicos da Casan. Por isso que na semana passada apresentei esse projeto, que busca justamente a revogação dessa lei estadual em proteção, em garantia à nossa companhia de empresa pública, mas também que nós, enquanto parlamento, possamos cumprir aqui a nossa missão, dada pela nossa Constituição, que é justamente termos, de fato, o nosso poder fiscalizador. E a minha história política, enquanto prefeito da cidade de Timbó, me deixa muito tranquilo daquilo que eu acredito que deve ser um dos grandes papéis desse parlamento, para podermos cada vez mais sermos amigo e parceiro do nosso executivo. Eu sempre fui, enquanto prefeito da minha cidade, uma pessoa que valorizou muito o parlamento municipal, porque se conseguimos fazer a cidade de Timbó como referência para Santa Catarina, na saúde, na gestão pública e principalmente no empreendedorismo, foi porque eu tive a participação efetiva e amiga do parlamento municipal. E eu não poderia, num momento tão importante como esse, de uma lei que acompanhei enquanto eu era prefeito, de, nesse momento que estou como deputado estadual, não levar aos colegas deputados, não levar ao nosso governador, a minha preocupação de darmos ao Executivo, ao governo do Estado de Santa Catarina, a prerrogativa exclusiva de poder alienar ou vender participação minoritária da nossa Casan. Que nós possamos ver relatos, como hoje do deputado João Amin, cada vez menores, porque nós podemos, enquanto parlamentar ativo que somos, pessoas comprometidas com o povo catarinense, ajudarmos o nosso governador do Estado cada vez mais gerir melhor e bem a nossa Santa Catarina. Então, eu gostaria muito de pedir aos senhores deputados, com muita humildade, o projeto já está distribuído na CCJ, que nós possamos olhar com muito carinho esse projeto, desse pleito desse deputado que promove que todos nós possamos revogar essa lei estadual aprovada em 2011, que nós possamos cumprir a nossa missão, o nosso poder fiscalizador para o bem de todos os catarinenses. Muito obrigado. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Não havendo deputado inscrito para falar, próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Também não temos deputado para usar o tempo do partido. Passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei complementar 9.5/2019, autor Governo do Estado.
Altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 121.9/2018. Autor da matéria, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Altera a Lei 14.365 de 2008, que determina a fixação de cartazes nos locais que especifica, com mensagens sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, para incluir os cinemas na lista dos estabelecimentos abrangidos pela norma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 149, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário da Saúde informações sobre em que fase de avaliação está o processo SCC 120.271/2016, abro parênteses, anteprojeto de lei que tem por propósito a revogação e ou substituição das leis estaduais número 16.871 de 2016, 15.243 de 2010, e o decreto 3.687 de 2010, Programa de Vigilância de Prevenção para evitar a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Difícil a pronúncia, né? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 150, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de construção de uma rotatória na rodovia SC 406 com entroncamento com a costa do Moçambique. Travessão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 153, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que seja realizada a reunião no município de Jaraguá do Sul para tratar dos recursos financeiros para a execução da duplicação da BR-280, lote 1.0, 2.1 e 2.2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 300, autor deputada Paulinha. Requerimento 301, autor deputado Neudi Sareta. Requerimento 302, autor deputado Valnei Weber. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 428 e 429, autor deputado Gessé Lopes. Indicação 430, autor deputado Marcos Vieira. Indicação 431, autor deputada Ana Campanholo. Indicações 432 a 434, autor deputado Laércio Schuster. Indicação 435, autor deputado João Amin. Indicação 436, autoria deputado Altair Silva. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com o tempo de até 10 minutos, deputado inscrito Márcios Machado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, o deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os deputados, o pessoal que nos assiste aqui nas galerias, quem também nos assiste nas redes sociais, no Instagram. Senhor presidente, o que me vem à tribuna neste momento é referente a uma indicação no qual hoje as novas tecnologias possibilitam uma redução de custos extraordinária em relação à energia. Então, essa indicação sugere ao governo do Estado que seja instalada painéis de energia solar em hospitais, órgãos públicos, assim reduzindo em grande valia esses gastos que nós temos hoje com energia solar, com energia elétrica. O governo federal ele estimulou, lá em 2015, a instalação dessas energias
como a energia solar, no qual, ficando a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, obrigada a conceder descontos de no mínimo 50% às tarifas de uso de sistemas elétricos com distribuição e transmissão. Nós temos um exemplo, senhor presidente, já no Hospital Universitário de Miribalais, localizado lá no Haiti, que já tem sistema, mas puxando aqui para o Brasil, o Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro supre com energia solar 50% da energia elétrica consumida. Hospitais de Santo Antônio e Imaculada Conceição, localizados em Minas Gerais, já foram beneficiados com esse sistema, também com aquecimento de energia de água, através de toda essa logística. Assim, senhor presidente, em curto prazo de tempo é suprido este investimento assim posto. Dessa maneira, tendo esse entendimento, eu fui, essa semana, conversei com o presidente da Celesc, no qual existe hoje abertura de editais para o governo, para a iniciativa privada, para as entidades sem fins lucrativos, como hospitais, apresentarem um projeto no qual muitos são subsidiados. E assim se faz necessário que o governo se faça presente. Não é possível que, num hospital que precisa de recursos direcionados para a compra de remédios, contratações de médicos, as coisas mais básicas, muitas vezes não tem. Agora é gasto um valor muito alto com a energia elétrica. Dessa monta, eu peço ao governo do Estado que coloque seu staff técnico, que façam os projetos, apresentem para a Celesc e assim a médio prazo a gente possa ter uma estrutura extraordinária em relação à energia solar. É muito importante que assim eu faça. Da mesma toada, eu já entrei em contato com o professor Giovanni Broering, que é dono de uma universidade gigante lá em lá, chamada Unifacvest, no qual eu tenho a honra de estar fazendo mestrado em Direitos nessa instituição, e já encaminhei o edital, já encaminhei como faz o projeto, para que ele possa também dar entrada, uma vez que essa universidade já atua em várias frentes, tanto na área da saúde, na área das engenharias, e assim precisa. Ele não sabia desse projeto, a gente precisa estar divulgando ainda mais, para que as entidades se façam presente. Deputado Berlanda, lhe dou uma parte. Presidente, deputado, Sua Excelência está falando de um assunto muito interessante. Tramita nessa casa aqui a isenção do ICMS da energia gerada por iniciativa privada e pública, enfim, energia solar. Isso acontece no Paraná, acontece no Rio Grande do Sul e em outros estados. 25% cobrado da energia que você gera. E existe, sim, esse projeto tramitando na casa aqui. Esperamos que os demais deputados se sensibilizem e que votem a favor da isenção dos 25%. Inclusive, tem muitas empresas que estão propondo para que os empresários instalem energia solar. Espero que a casa aprove, nos próximos dias, aí, a isenção total do ICMS da geração de energia solar. Obrigado, deputado Nilson Berlanda, pela sua pertinente contribuição ao tema. De fato, o que acontece? Se o cidadão tem essa energia solar, assim que é captada, ela transforma nessa estrutura. O que acontece? O que ele não utiliza vai para a Celesc e quando retorna, ele paga ICMS. Então, há um desejo e há uma reivindicação já autorizada pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que o Estado também pode fazer essa isenção. Só Santa Catarina, ainda do sul do país, não fez. O Rio Grande já fez, aqui já debatido de forma muito intensa nesta Casa de Leis. Senhor presidente, só para que a gente possa ter um dado, aqui no Rio Grande do Sul, Hospital Ana Neri, após análises técnicas e financeiras, em 2017, então fazem 2 anos, que eles decidiram investir R$1.200.000 com essa estrutura, e no qual
objetivou reduzir 25% da energia gasta no hospital. Para a gente ter uma noção, R$100 mil ao mês eles estão economizando. Então, em um ano, já paga todo o investimento da economia hora realizada. Então, por que não o governo do Estado começar a estar atuando dentro dessa estrutura? Os municípios, assim também as prefeituras. O que precisa? Precisa de um projeto, o responsável pelo projeto, e na minha região já coloquei a minha equipe de assessores trabalhar em relação a esse tema, para que a gente possa beneficiar colégios, hospitais, casas comunitárias. Às vezes tem um lugar que precisa de uma energia. A Celeste também tem um projeto bem interessante em relação à iluminação. Então, a gente precisa estar atuando de forma muito intensa. Assim, seria a minha contribuição no dia de hoje. Obrigado. Próximo orador inscrito em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Presidente, ontem tivemos a reunião semanal da nossa CPI da Ponte de Luz, que tenta desvendar um pouco das histórias envolvidas com essa obra interminável e que passou por todos os governos, de todos os lados. E eu fico muito feliz que essa casa finalmente resolveu investigar isso e olhar, porque é um assunto local, é um assunto de interesse de Santa Catarina, é um assunto que envolve o pagador de impostos catarinense e foi relegado por muito tempo. Passou-se governo, entrou-se governo de todos os tipos, de todos os lados, e ninguém se interessou por esse tema tão local, tão de Santa Catarina, tão prerrogativa do deputado estadual de Santa Catarina. Fico feliz que agora ele está sendo investigado e nós estamos podendo ir a fundo nessa história. E quero falar também de um outro tema. Na verdade, estou um pouco incomodado, de fato estou, porque se tem uma coisa que me incomoda nesse país, é que alguns acreditam que esse é o país da carteirada, que esse é o país onde alguns são mais iguais do que outros. Isso me incomoda. Como me incomoda quando eu vejo, por exemplo, um Lewandowski saindo do avião e dando ordem de prisão para um advogado que disse ter vergonha do nosso STF. Como me incomoda esse pensamento de que alguns estão acima de outros. Se você é uma pessoa comum, um cidadão trabalhador, você vai ter problema nesse país, porque muitos poderosos acreditam que tem isso, que tem mais direito do que os outros brasileiros. Quando me elegi deputado, uma coisa tinha claro para mim, só iria ter e usar aquilo que o cidadão comum também pudesse ter e usar. Até o meu foro privilegiado, que nós, os deputados estaduais, tem também essa prerrogativa, note-se, o nome é privilegiado, foro privilegiado. Tentei abrir mão. Infelizmente, ao que parece, ainda não encontramos uma solução jurídica para isso, mas também gostaria de abrir mão. O cidadão comum não tem por que outro brasileiro ter. A regra é simples, não parece nada fantástico, nada demais. Entretanto, é o país da carteiraça. Então, hoje de manhã, vendo o jornal, vi uma cena lamentável, e é só isso que posso dizer, é lamentável, lamentável. Uma verdadeira cerimônia do beijamão aconteceu ontem no nosso Supremo Tribunal Federal. Isso, uma cerimônia do beijamão, lembrando os antigos reis, os antigos títulos nobiliásticos, aonde as pessoas tinham que ir até o rei, ir lá e beijar a mão, e prestar a sua reverência, a sua solenidade àquele que estava acima dos outros. Foi isso que aconteceu ontem no Supremo. Uma cena triste de ver diversas entidades se manifestando em apoio ao STF, porque eles estão sendo ofendidinhos na rede social. Diversas entidades, por curioso que fosse, todas com muito a perder, ao se indisporem com o STF, todos com algum processo lá acontecendo e sempre com alguma possibilidade de precisar daqueles ministros, foram lá. Os ministros todos ali em cima, naquela mesa, e ia um a um, cada um da entidade, beijar a mão e dizer, apoiamos vocês.
Isso me deixou muito incomodado. Deixou muito incomodado porque, ao ver que o único lúcido entre todos os ministros e que decidiu não participar foi o ministro Marco Aurélio, que num raro momento de lucidez falou: o STF não precisa ser defendido. Eu concordo, não sei se pelos mesmos motivos que ele, mas concordo. Quem precisa ser defendido são as pessoas que estão sendo assassinadas, chacinadas nas ruas do nosso Brasil. Quem precisa ser defendido são todas as vítimas de corrupção que são soltas, e que os corruptores são soltos por ministros como Soltar Mendes. Ou seja, há muito que se defender, mas não é o Supremo, com certeza, é o pagador de impostos, que está pagando uma carga ofensiva, sem nada a receber em troca. É o pagador de impostos, são os jovens, que estão com o seu futuro comprometido, porque estão em um avião caindo. Isso, estão caindo, déficit fiscal, déficit previdenciário, déficit atuarial. São esses jovens que precisam ser defendidos. O Supremo ser defendido é triste, que eu não vi nenhuma daquelas entidades se manifestando, quando de fato o brasileiro comum está precisando ser defendido. É lamentável, é lamentável, é lamentável. É isso, é apenas isso, é lamentável ver que fecham os olhos ao cidadão comum. Não vemos uma nota de repúdio, por exemplo, quando um advogado é preso por um ministro que se acha um rei. Se acha não, deve ter certeza. É lamentável quando não vemos nenhuma nota de repúdio dessas mesmas entidades, quando o ministro solta companheiro, compadre, apadrinhado, e ninguém fala nada. É lamentável quando nós vemos um Supremo Tribunal escolhendo a fila do habeas corpus, que hoje tem cerca de 2, 3 mil habeas corpus, conforme a importância do julgado. Se é Lula, passa na frente de todo mundo. É lamentável, e nenhuma nota de repúdio, nada, nada, nada. Não, eles ofendem os brasileiros dia a dia, e nada falam. E é lamentável também a reportagem em si, a imprensa fazendo uma reportagem defendendo um órgão que está atacando a liberdade de expressão, sendo que a liberdade de expressão é justo ela que garante o livre exercício da imprensa. E vai lá uma reportagem justamente falando sobre o apoio a isso, e nenhuma palavrinha sobre o ataque que esses ministros estão fazendo à liberdade de expressão do indivíduo. Sim, eles estão caçando pessoas pelas suas opiniões. Se eu não posso mais me sentir ofendido pela posição do nosso STF e devo ser preso a isso, preso por isso, a minha liberdade de expressão está sendo atacada. E isso, senhores, é prerrogativa de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, imprensa, todos os órgãos, porque liberdade de expressão é um fundamento basilar de qualquer sociedade livre, e eu tenho pena de qualquer pessoa que não entenda isso. Tenho pena, devemos entender e defendê-la com todo o nosso vigor, porque ao momento que nós temos um órgão como o Supremo Tribunal Federal, caçando indivíduos pela sua opinião, e achamos que isso é normal, simplesmente não existe mais liberdade. Ela já morreu, ainda não percebemos. Apenas isso. Por isso que sexta-feira passada fui me entregar ao Alexandre de Moraes, aquele ministro que estava aqui ao lado no nosso tribunal. Já que eles estão caçando pessoas por ter opinião, fui até ele me entregar. Não quis me carregar, não quis me levar, mas estava lá. Foi como falei, não aceito privilégios, não aceito ser tratado diferente. E se é para caçar brasileiros pelas suas opiniões, eu quero ser o primeiro da fila. Eu quero estar lá na frente, porque aí sim nós vamos começar a expor esse desrespeito, essa agressão que eles fazem dia a dia à nossa liberdade, às nossas liberdades individuais, em especial agora a nossa liberdade de expressão. Mas aí eu entendo todas aquelas entidades no beijamão, e a gente vê
todas, de alguma forma, vão ter algum processo, uma hora ou outra, passando por eles. Inclusive, até a própria imprensa, que, claro, não pode perder suas fontes, não pode perder os seus contatos, então, de fato, algumas vezes não pode se comprometer. Salvo excelentes e brilhantes profissionais que nós temos no meio, muitos não querem, de fato, se comprometer também apontando esse tipo de crime contra uma liberdade tão fundamental. Não querem se comprometer a este ponto, querem apenas ficar no cosmético, na crítica cosmética. Agora, entrar no que é fundamental, nesses ataques que destroem a nossa sociedade, aí não. Então, senhores, eu quero lamentar aquela cerimônia do beijamão que aconteceu ontem, lamentar todas as entidades que foram lá e dizer, amigo, se você é um cidadão comum nesse país, você está, ao que parece, lascado, se depender deles. Mas como nós já provamos em 2015, quando com poucas pessoas começamos a fazer uma manifestação contra um governo corrupto, e logo em seguida começamos a ter 20, 30, 100 mil pessoas, nada do que uma boa ideia do lado certo para unir essa população. E a boa ideia que vai nos unir é justamente o direito do cidadão comum. Esse país não pode mais ser o país do beijamão, da carteiraça. Esse país tem que ser o país da prerrogativa do indivíduo, aonde o indivíduo não é julgado pelo cargo que ocupa, mas por ser um indivíduo. Ele é um fim nele mesmo e por isso deve ser protegido. Lamento pela cerimônia do beijamão dos nobres e reis de Brasília. Não havendo mais orador inscrito em explicações pessoais, esta presidência convoca outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.